Boa noite a todos. Hoje com a voz um pouco melhor do que do meu último programa público, segunda-feira, para quem escutou. Vamos encarar o desafio da apresentação do plano de governo, considerando a plateia. Está um pouco baixo o meu microfone, tem como modular o grave aí, para melhorar um pouco. É o seguinte, como as nossas mídias sociais, o Facebook e o site aberto, obrigado, para quem não tem acesso ao Facebook, trazem a íntegra do nosso plano de governo e detalham com voz e vídeo, com profissionais extremamente experientes para ilustrar os detalhes desse plano nas áreas mais importantes, eu vou respeitar minha plateia, dividindo essa fala em 3 grupos pertinentes ao plano de governo. O primeiro desses grupos diz respeito à comunidade, o que relacionado à comunidade está contemplado no plano. O segundo, ao bem comum, a famosa coisa pública, aquilo que pertence a todos nós, participando ou não do pleito eleitoral, e a vocação para o emprego público, um gênero que tem 2 espécies, o funcionário e o servidor, o CLT e o estatutário, tá? Então eu vou começar discorrendo sobre comunidade. O nosso plano de governo, ele basicamente faz com que toda a comunidade patrulhense ou residente em Santo Antônio da Patrulha, ainda que como Teixeira não tenha sido agraciado com o título de cidadão patrulhense, possa ser incluído no sistema de gestão pública, possa ser escutado, ouvido nas suas necessidades. O segundo, o porquê da questão do bem comum. Por que falar em bem comum falando em administração pública? Porque quem ocupa um cargo da administração pública, seja no executivo ou no legislativo, ou mesmo no judiciário, com a única diferença de que eles não são eleitos, pelo menos aqui no Brasil, em outros países civilizados eles também são, para poder representar melhor a comunidade onde estão inseridos. Quem ocupa um cargo público deve ter consciência de que deve fazer um voto de altruísmo, de benevolência, de verdade, e não simplesmente fictício. Não deve estar preocupado apenas com a perpetuação no cargo, com o brio, com a exaltação, com a vaidade, com eventuais retornos que possa ter por ocupar aquele cargo quase que vitaliciamente. E por que isso? Porque o bem comum afeta a todos nós como afeta esta casa e os participantes dessa casa no comércio. Porque quem não tem condições de infraestrutura não consegue negociar. E aqui estão os representantes da organização do Estado. Vocês são os responsáveis por isso. A atividade que vocês representam é que fez com que surgissem países. Então eu quero importar do nosso Código Comercial extinto, o Código de 1850, aquele que é o princípio norteador, inclusive do Código Civil vigente ainda hoje, que é o princípio da boa-fé. Os negócios são baseados em boa-fé. A administração pública também deve sê-lo. A gente falou ao longo do período da campanha, desde dia 16, para aqueles que estavam respeitando as regras, 16 de agosto, nós falamos bastante sobre essa questão de plano de governo, de o que fazer com a coisa pública, como investir os recursos e como descrever onde investiríamos os recursos. E a palavra da moda foi projetos. Se falou muito em projetos. Eu sei escrever bem projetos, eu sei fazer bem projeto, eu tenho um assessor que faz bem projeto, e o nosso sistema judiciário está abarrotado de projetos que no texto eram adequados e na execução serviram apenas como fotos para mandar para as auditorias, só para preencher relatórios, mas as fábricas não existiam na verdade. Então vou resgatar o que eu citei anteriormente, o princípio da boa-fé. Todo mundo aqui tem esclarecimento suficiente para saber que o papel aceita o que nós colocarmos nele, para saber que a gente não vai deixar de encontrar um profissional liberal, não vou citar a área aqui para não ofender ninguém, não é a intenção, que possa nos dar um parecer, possa nos dar um relatório, possa nos dar um apoio que consubstancie qualquer ideia
que nós queiramos fundamentar. Não sou moralista. Sou casado, católico, tenho uma filha e um segundo bebê a caminho, ainda não descobrimos o gênero ou o sexo. Gosto muito dos meus amigos. Realmente gosto dessa cidade, porque foi aqui que encontrei pessoas excelentes como o Dudu, que é o meu vice nessa empreitada, a minha esposa, vários amigos que estão na plateia. Vocação para o serviço público, e quero manter a questão da boa-fé. O serviço público é o serviço pelo qual algumas pessoas se abnegam, abrem mão do seu benefício imediato para trabalhar para que toda a comunidade tenha uma plataforma de desenvolvimento. Isso é o serviço público. Esse eu acredito que é o interesse de cada um dos senhores que está aqui. Os que estão por boa-fé. E não pelos vícios que eu citei no início da fala. Mas os que estão por boa-fé estão interessados no seguinte: será que esses candidatos têm entendimento de que a ação deles na chefia do Executivo Municipal pode implodir a nossa atividade? Pode implodir a atividade pela qual meus pais, meus avós, meus ancestrais, ou mesmo eu sozinho, que vim de uma realidade semi-analfabeta ou uma realidade restrita, como aqui depois um dos nossos candidatos, e trabalhei a vida inteira para formar o meu patrimônio, e agora esse sujeito com uma ou outra atitude mais egocêntrica, intempestiva, ou a fim de favorecer um pequeno grupo que pretende se sustentar ad eterno no poder, me impedirá de seguir dando continuidade aos projetos e ao trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo de toda a minha vida. Como eu disse, eu tenho 36 anos, me formei em Medicina na Federal de Pelotas, fiz neuroradiologia, mestrado em neurociências, doutorado em neurociências, e tive o privilégio de ser convidado para fazer uma parte do meu doutorado no laboratório nos Estados Unidos, que foi o ganhador do Prêmio Nobel por desenvolver a ressonância magnética. Então eu entendo de projeto, eu entendo de educação, eu entendo de saúde. Tá? A questão não é essa. Nós não estamos aqui fazendo uma banca para decidirmos quem tem laurea acadêmica. A questão é bem mais simples do que isso. E é uma questão que inclui desde aquele que vai sentar na cadeira da chefia do executivo, o que para muitos aqui é o cargo máximo, na percepção de muitos é o cargo máximo dentro de um município, na minha não é. Até aquele sujeito que ainda não teve condições de ir para uma escola ou de ter simplesmente um emprego. O nosso plano de governo, ele se preocupou em incluir todo esse espectro humano de demandas e de necessidades. Para os que não me conhecem, que não conhecem ainda a nossa proposta, o plano em si está didaticamente exposto em dois endereços: www.facebook.com/DysonEdudu45 ou www.dysonedudu45.org.br. Eu os convido a ler. E mais do que isso, os convido a participar. Os convido a fazer com que entidades, assim como a CISAP, estimulem mais a participação democrática, estimulem mais o desenvolvimento das comunicações aqui no município. Obrigado. Façam com que o sinal de internet, uma coisa tão banal hoje em dia, alcance em todos os rincões. Porque é vergonhoso sair do centro de Santo Antônio da Patrulha e ir a algum município vizinho e no caminho não ter sinal de internet. E do centro de Santo Antônio e no município vizinho termos. Vamos fiscalizar mais os planos na vigência das legislaturas. Vamos observar mais a coerência entre o que é dito aqui, e a CISAP deu exemplo, tem uma sessão como essa com 4 anos, para que vocês consultem e vejam o que foi discutido. E vamos fazer com que não só os eleitos sejam responsabilizados, mas com que nós também assumimos a nossa parcela de responsabilidade. Muito obrigado.